Fala galera, tudo beleza? Dando continuidade ao nosso estudo, agora estaremos investigando o que a segunda derivada me diz a respeito da própria função. Tá? Aqui inicialmente eu trouxe dois gráficos. Você observa que em ambos os gráficos, quando a função vai do ponto A até o ponto B, elas são crescentes, nesse gráfico da esquerda e no gráfico da direita. Tá? Mas você nota que eles são diferentes. Esse gráfico aqui da esquerda é ligeiramente diferente do gráfico da direita. Mas o que muda? Observe que se eu traçar aqui a reta tangente em qualquer ponto, escolher esse ponto aqui e vou traçar a reta tangente, ela é positiva. E à medida que eu for traçando tangentes cada vez mais próximas do ponto B, elas vão ficando cada vez mais inclinadas. Vai aumentando a inclinação. Mas um fato interessante de destacar é que a sua curva em azul está toda acima das retas tangentes. Esse é o ponto que eu quero destacar agora. E quando você observa para este outro gráfico e você traça a reta tangente, qualquer tangente que você vai traçando, a sua curva está abaixo das retas tangentes. Note que nas duas funções aqui desses gráficos, a nossa função é crescente, nas duas. Entretanto, tem essa observação. A sua curva, nesse gráfico da esquerda, fica sempre acima das retas tangentes e nesse gráfico da direita a curva fica abaixo das retas tangentes. Isso motiva a seguinte definição para a gente começar a diferenciar esses dois tipos de gráficos. Tá? Tudo isso que a gente está trabalhando é sempre para a gente esboçar melhor o gráfico de uma função. O estudo do cálculo 1, como é conhecido, a gente estuda várias ferramentas, construções, aprende a determinar assíntotas horizontais, assíntotas verticais e estuda o limite da função para saber cada vez mais, e o teste da primeira derivada que aprendemos nas aulas anteriores, teste crescente e decrescente, tudo isso para a gente esboçar melhor um gráfico de uma função. E diferenciar esses dois modelos aqui vai ser importante na nossa construção gráfica. Tá? Então, mais uma vez, o gráfico da esquerda, a curva fica sempre acima das retas tangentes e no gráfico da direita, a curva fica sempre abaixo das retas tangentes, apesar das duas estarem crescentes. Tá? Em ambas são crescentes porque, entre outras coisas, a sua primeira derivada é positiva. A derivada da função é positiva, porque a inclinação dela é positiva, e aqui também. Tá, tudo bem. Isso motiva a seguinte definição para a gente diferenciar esses dois casos. Definição. Se o gráfico de f estiver acima de todas as tangentes no intervalo i, então f é chamada côncava para cima em i. Então, nesse exemplo aqui da esquerda, a nossa função ela é côncava para cima. De a até b, ela é côncava para cima ou tem a concavidade voltada para cima. Se o gráfico de f estiver abaixo de todas as suas tangentes em i, então f é chamada côncava para baixo em i. Então, nesse exemplo aqui, a nossa função está toda abaixo das tangentes, então eu vou dizer que ela é côncava para baixo. É isso que essa definição determina. Aqui abaixo eu tenho um gráfico de uma função e a gente vai determinar onde é a concavidade para cima, onde ela é côncava para cima e onde ela é côncava para baixo, tá certo? Bom, se você observar o gráfico dessa função e você traçar retas tangentes de A até B, com x de A até x de B, nesse intervalo de A até B, todas as retas tangentes, o gráfico estará abaixo dessas retas tangentes. Não importa o ponto que você pegue aqui, o gráfico estará sempre abaixo dessa reta tangente. Então, de A até B, nesse intervalo aqui que eu vou destacar, ó, nós temos que a função é côncava para baixo. Eu vou abreviar com CB, côncava para baixo. No intervalo de B até C, a concavidade agora é para cima, está voltada para cima. Então,
de B até C, eu digo que a concavidade está para cima, eu vou abreviar com CC, tá? Mais uma vez, de C para D, a concavidade é para baixo, então nesse outro intervalinho aqui, temos a concavidade para baixo, e de D até E, a concavidade é para cima. Concavidade para cima. De E até F, também a concavidade é para cima, como vocês podem observar. Também aqui a concavidade é para cima, e de F até G muda, a concavidade passa a ser para baixo. Então, nesse intervalinho aqui, a concavidade é para baixo, tá certo? Muito bem, vamos continuar examinando um pouco esses dois gráficos aqui. Se vocês observarem, esse gráfico aqui da esquerda, as retas tangentes ficam sempre abaixo da curva, tem inclinação positiva, e à medida que você vai se aproximando de B, essa inclinação vai ficando cada vez maior, vai ficando mais íngreme. As retas vão ficando cada vez mais inclinadas positivamente, tá? A inclinação vai aumentando, é isso que eu quero dizer. Todas são positivas, a inclinação, mas o seu coeficiente de inclinação, ou sua inclinação, ou coeficiente angular, vai ficando cada vez maior quando você vai se aproximando de B. Então, F' cresce. F', cada derivada aqui é o F' de x. Então, à medida que eu estou indo de A para B, o F' de x está crescendo. Então, a sua derivada, o F' é crescente. Tá certo? Então, se o F' é crescente, o que eu posso dizer sobre a segunda derivada? A segunda derivada é a inclinação da reta tangente da primeira derivada. Como ela é crescente, ou seja, como o F' de x, aqui é sempre positivo, tá? O F' de x é sempre maior que zero. Aqui também o F' de x é maior que zero. Só que o que eu destaco aqui é o seguinte: o F' de x ele é crescente de A até B, porque vai ficando cada vez maior, essa inclinação vai aumentando de A para B. Então, o F' de x é crescente de A até B, nesse intervalo do x de A até o x de B. Tá? Se ele é crescente, a sua segunda derivada ela vai ser positiva. Por que ela vai ser positiva? Porque a segunda derivada ele dá inclinação no ponto x, no valor de x, da primeira derivada, da função anterior, né, a F'. Então, se ela é crescente, a sua derivada é positiva. Agora vamos examinar essa daqui da esquerda. O F' de x também é positivo nesse caso. Entretanto, cada vez que eu vou andando, vou me aproximando, nossa, quase não sai agora. Cada vez que eu vou me aproximando mais do B, as suas retas tangentes vão ficando menos inclinadas. A inclinação vai diminuindo quando você anda de A até B. É uma inclinação grande e ela vai diminuindo a inclinação das retas tangentes. O que significa que o F' de x neste exemplo é decrescente. Ele começa grande e vai diminuindo, então ele é decrescente. O F' de x é decrescente. Se o F' de x é decrescente, significa que a derivada do F' de x, que é o F duas linhas de x, é negativo, porque a função F' de x ela é decrescente, e a sua derivada diz a inclinação da reta tangente no ponto x da reta tangente da função F' de x. Tá? Então, F' de x é decrescente, vai diminuindo, consequentemente, a sua derivada, que é o F duas linhas de x, ela é negativa, tá? Dito isto, isso motiva o teste da concavidade, que a gente vai aprender agora. O teste da concavidade diz o seguinte: item A, se o F duas linhas de x for positivo, para todo x pertencente a um intervalo I, então o gráfico de f é côncavo para cima em I. Então, se o f duas linhas de x é positivo para todo x pertencente a um certo intervalo I, então o gráfico de f é côncavo para cima. E o item B diz que se o f duas linhas de x for negativo,
para todo x pertencente a um intervalo, então o gráfico de f é côncavo para baixo. Então olha aí o que a segunda derivada está me dizendo a respeito da função. Se a segunda derivada for positiva para todo x pertencente a um intervalo, então a função é côncava para cima. E se a segunda derivada for negativa em um intervalo, a função é côncava para baixo neste intervalo, tá certo? Muito bem. Se vocês observarem esse gráfico que a gente trabalhou agora há pouco, vocês vão notar uma coisa curiosa. Os pontos onde a gente muda de côncavo para baixo para côncavo para cima, tá certo? Então, esse ponto aqui, ó, que é o ponto B, F de B, esse ponto aqui que é o ponto B, F de B, atinge uma altura F de B, ele acontece a mudança de côncavo para baixo para côncavo para cima. Toda vez que ocorrer essa mudança de côncavo para baixo para côncavo para cima em um ponto do gráfico da função, esse ponto tem que pertencer ao gráfico da função, esse ponto será chamado de ponto de inflexão, tá? Então esse ponto aqui é um ponto de inflexão. Aqui temos um ponto de inflexão. Aqui, mais uma vez, temos outro ponto de inflexão, porque mudamos de côncavo para baixo para côncavo para cima. Então, aqui também é um ponto de inflexão. Aqui temos outro ponto de inflexão. Mudamos de côncavo para baixo para côncavo para cima. Então, aqui também é um ponto de inflexão. Esse ponto aqui não é um ponto de inflexão, porque não houve essa mudança. Mudou de côncavo para cima, continuou côncavo para cima, então não mudou, né? Então não é um ponto de inflexão, aqui não é F de F. Mas aqui em F de F, nesse ponto que eu estou destacando, temos também outro ponto de inflexão, tá? Então sempre que ocorrer essa mudança, você vem com uma função que é côncava para cima e muda para côncavo para baixo, esse ponto é chamado de ponto de inflexão. Ou vice-versa, se você tiver com a concavidade para baixo e mudar para a concavidade para cima, esse ponto em questão vai ser também chamado de ponto de inflexão, tá? Isso motiva essa definição, que está aqui de azul, que diz o seguinte: um ponto P na curva y igual a f de x é chamado ponto de inflexão se f é contínua no ponto em questão, no ponto P, e a curva mudar de côncava para baixo para côncava para cima, tá? Perdão que eu li ao contrário. Se a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo ou vice-versa, tá? Ou se mudar de côncava para baixo para côncava para cima. Então, ocorreu essa mudança de concavidade, esse ponto pertence à função, a função é contínua nesse ponto, então esse ponto vai ser chamado de ponto de inflexão. E aqui a gente citou no nosso gráfico os 4 pontos de inflexão, tá certo? Bom, tudo isso, como eu tinha mencionado no começo da aula, todas essas informações que a gente vai aprendendo ao longo do curso de cálculo, nos ensinam a traçar gráficos de funções. E a gente vai ter um tópico dedicado a isso, a construção dos gráficos de uma função com as ferramentas que nós aprendemos sobre cálculo, tá? No curso de cálculo. E esse exemplo vem ilustrar justamente isso, que a gente pode fazer um esboço já com algumas informações que nós temos no nosso estudo aqui. O que é que diz esse exemplo? Esboce um gráfico possível. Então, um gráfico possível é porque você pode esboçar de uma maneira ligeiramente diferente, mas vai atender a alguns critérios semelhantes, o seu gráfico e o meu, tá? Esboce um gráfico possível de uma função f que satisfaça as seguintes condições. Olha as condições que ele quer que sejam satisfeitas. Condição 1. O f' de x é positivo no intervalo de menos infinito até 1. O que isso significa geometricamente para a gente? A primeira derivada é positiva no intervalo de menos infinito até 1. Significa que a função é crescente. Lembra do teste crescente e decrescente? Se a derivada é positiva, a função é crescente. Se a derivada é negativa, ela é decrescente. Então, essa primeira informação do item 1 me diz que a função é crescente de menos infinito até 1. E o f' de x é negativo de 1 ao infinito, ou seja, de 1 ao infinito ela é decrescente, tá? Então a primeira derivada me diz sobre
É o teste CD, onde é crescente e decrescente, tá? Mas vale destacar, observando aqui o início da aula, que a gente pode ter crescente com a concavidade para cima ou crescente com a concavidade para baixo. E quem fala sobre a concavidade? A segunda derivada. Então vamos continuar vendo agora o item 2. Então, do item 1 a gente tira que a função é crescente, de menos infinito até 1, e decrescente de 1 até o infinito. Do item 2, o que nós tiramos? A segunda derivada é positiva. A segunda derivada é positiva, concavidade para cima. Então, a concavidade é para cima, de menos infinito até menos 2, e de 2 ao infinito. Eu vou ter que marcar esses valores daqui a pouco no gráfico. E ela é negativa, a segunda derivada, ou seja, a concavidade é para baixo, entre menos 2 e 2. Então, essa é outra informação importante. E o tópico 3 vai me falar sobre as assíntotas horizontais. Ó, o limite de f de x, quando x tende ao menos infinito, vai para menos 2, o que significa que menos 2 é uma assíntota horizontal. E o outro limite diz que o limite de f de x, quando x tende ao infinito, é igual a zero, ou seja, y igual a zero é outra assíntota horizontal. Y igual a menos 2 e y igual a zero são assíntotas horizontais, tá certo? Tá, então vamos esboçar esse gráfico anotando algumas informações importantes. Vamos lá. Primeiro, eu vou anotar esses valores, começar com 1 aqui, os valores menos 2 e 2, que vão acontecer alguma coisa, tá? Então eu tenho os valores 1, marcar aqui, e 2, que são valores importantes para a gente. Também o menos 2 é importante, então esse aqui é o menos 1 e esse aqui é o menos 2. Vamos falar dessa assíntota aqui horizontal. Y igual a menos 2 é uma assíntota horizontal. 1, 2, menos 2 aqui é uma assíntota horizontal. Certo. Bom, da primeira informação temos que a função é crescente em menos infinito até chegar no 1 ela é crescente, tá? Só que ela é crescente de que maneira? Bom, de menos infinito até 2, ela é crescente com a concavidade para cima. Então, de menos infinito, aqui nós temos uma assíntota horizontal. Então, de menos infinito até 2, ela cresce com a concavidade para cima. Só que ela continua crescendo até 1. Observe que ela é crescente do menos infinito até 1. Então, eu vou continuar crescendo até 1, só que eu devo mudar a concavidade nesse ponto. A concavidade agora deve ser para baixo. Por que eu sei disso? Porque ela é negativa, a segunda derivada, de menos 2 até 2. Então, de menos 2 até 2, eu vou ter concavidade para baixo. Mas eu devo continuar crescendo até chegar no 1. Então, eu vou continuar crescendo de qualquer maneira aqui, ó. Só que com a concavidade para baixo. Vou crescendo, vou crescendo, vou crescendo, vou crescendo, concavidade para baixo. Então eu fui crescendo, aqui está crescendo ainda. Deixa eu só dar um ajustezinho. Espera aqui para apagar aqui. Rapidamente. Até o 1 aqui eu estou crescendo. Vamos examinar agora o que acontece depois do 1. Depois do 1 até o infinito, a nossa função, a derivada, ela é negativa, ou seja, a nossa função é decrescente. Então, a partir do 1 agora eu devo decrescer, tá? Certo, a concavidade aqui está para baixo. Eu devo continuar com essa concavidade para baixo ou devo decrescer com a concavidade para cima? Devo continuar com a concavidade para baixo, porque a segunda derivada é negativa de menos 2 até o 2. Então, eu tenho que continuar com a concavidade para baixo. Até o 2. Continuei com a concavidade para baixo. E agora? Bom, a concavidade deve voltar a ser para cima, pela segunda derivada, do 2 até o infinito. Então, eu vou continuar para cima. Mas observe, pelo item 3, que o limite de f de x, quando x vai para o infinito, se aproxima de zero. Ou seja, a reta x, o eixo x, é uma assíntota horizontal, que é y igual a zero. Tá? Então, a partir daqui, eu devo ir com a concavidade agora voltada para cima, me aproximando cada vez mais do valor zero. Não terei tocar, tá certo? E esse é um esboço possível desse gráfico, desse exemplo, atendendo a esses 3 itens, tá certo?
Você pode tentar construir um gráfico semelhante a esse, atendendo esses critérios, ou você pode criar outros critérios para fazer a construção do gráfico, tá bom? Eu tinha mencionado na aula anterior que ia falar do teste da segunda derivada, mas isso vai ficar para a próxima aula. Espero que vocês tenham curtido. Até mais!